R$ 89 milhões haviam desaparecido. Arthur Valença, bilionário dono de uma das maiores empresas do país, estava à beira da falência. E ninguém conseguia descobrir por quê. Consultores internacionais, auditores caríssimos, especialistas em fraudes financeiras, todos falharam. Enquanto isso, Letícia, a faxineira de 34 anos que limpava os mesmos corredores há 9 anos, estava prestes a ver o que nenhum deles enxergou. Arthur tinha exatos 17 minutos antes da reunião que poderia decretar o fim de tudo. 17 minutos para encontrar uma resposta que ninguém havia conseguido dar em 3 meses de investigação. Sentado sozinho na sala de reuniões, ele observava a cidade lá embaixo, enquanto sentia o peso de um império prestes a desmoronar. 52 anos de idade. 30 anos construindo uma empresa que empregava 12 mil pessoas. E agora estava sangrando milhões sem saber de onde vinha o corte. A porta se abriu. Letícia entrou empurrando o carrinho de limpeza, os olhos fixos no chão como sempre. Arthur mal registrou sua presença. Ela era parte da mobília, invisível como o ar-condicionado ou as luminárias. Há quanto tempo ela trabalhava ali? 7 anos? 9? Ele não sabia, nunca havia perguntado. Com licença, Dr. Arthur, murmurou ela, começando a esvaziar as lixeiras. Ele acenou distraidamente, os olhos voltando para os relatórios espalhados na mesa. Números, gráficos, análises, tudo apontando para o mesmo buraco negro que consumia sua fortuna. 89 milhões. Era quanto havia desaparecido nos últimos 4 anos, segundo a última auditoria. 89 milhões, que simplesmente evaporaram sem deixar rastro. Os melhores consultores do país haviam passado semanas vasculhando cada centavo. Auditores internacionais cobraram uma fortuna para revirar cada documento. Especialistas em crimes financeiros examinaram cada transação suspeita. E nada, absolutamente nada. Como é possível? Arthur sussurrou para si mesmo, passando as mãos pelo cabelo grisalho. Letícia limpava a mesa lateral, seus movimentos precisos e silenciosos. Ela sempre fora assim, eficiente, discreta, praticamente invisível. Ninguém notava quando ela entrava ou saía. Ninguém se importava. O telefone de Arthur vibrou. Mensagem de Bruna, sua secretária. Eles chegaram. 5 minutos. Eles. Os representantes dos fundos de investimento que mantinham a empresa de pé. Os mesmos que haviam dado um ultimato na semana anterior. Ou Arthur descobria o vazamento, ou eles puxariam o investimento. Simples assim. Sem dinheiro deles, a empresa não sobreviveria mais 2 meses. Arthur se levantou, ajeitou a gravata. Precisava parecer confiante no controle, mesmo que por dentro estivesse em pânico absoluto. Já terminei, Dr. Arthur, disse Letícia baixinho, empurrando o carrinho em direção à porta. Ele nem respondeu. Já estava mentalmente na reunião, preparando argumentos, tentando ganhar tempo. Mais uma semana. Só precisava de mais uma semana para... Para quê? Para continuar procurando algo que ninguém conseguia encontrar. A porta se fechou atrás de Letícia. Ela caminhou pelo corredor de mármore italiano, empurrando o carrinho que rangia levemente. Seus tênis brancos não faziam barulho. Ela aprendera a se mover em silêncio anos atrás. Era mais fácil quando ninguém te notava. O 42º andar era o coração da empresa. Ali ficavam os escritórios da diretoria, as salas de reunião VIP, o gabinete do próprio Arthur. E ali também ficavam os segredos, as conversas que ninguém deveria ouvir, os documentos que ninguém deveria ver. Mas Letícia via, Letícia ouvia, não porque quisesse, simplesmente porque ela estava sempre lá, invisível, enquanto executivos discutiam estratégias como se ela fosse parte da parede.
A situação é crítica. Ela havia escutado o CFO dizer na semana anterior. Eduardo Brancato, um homem elegante de 40 e poucos anos, sempre impecável em seus ternos italianos. Se não encontrarmos a origem do vazamento, vamos precisar demitir pelo menos 2.000 funcionários. 2.000 famílias, 2.000 pais, mães, filhos. Letícia pensou em sua própria filha, Isabela, 12 anos. Pensou em quantas outras Isabelas perderiam seus lares se a empresa fechasse. Ela entrou no elevador de serviço, apertou o botão do 38º andar. Tinha mais 6 andares para limpar antes do fim do turno. 6 andares, 42 escritórios, 23 banheiros. Quando as portas se abriram, ela quase esbarrou em um grupo de homens de terno. Consultores, pelo jeito, todos carregando laptops caros e falando em inglês. Mais especialistas contratados para encontrar o que estava sangrando a empresa. "Excuse me", disse um deles, nem olhando para ela enquanto passava. Letícia se afastou, encostou o carrinho na parede. Esperou eles passarem. Sempre esperava. Era mais fácil assim. "Não faz sentido", um dos consultores dizia em português com sotaque carregado. "Revisamos todas as contas offshore, todas as subsidiárias, todos os contratos. Está tudo limpo." "Talvez seja mesmo um erro sistêmico", respondeu outro. "Algo nas projeções, nas estimativas." "Com 89 milhões? Impossível." Eles viraram no corredor e desapareceram. Letícia voltou a empurrar o carrinho. 89 milhões. Era um número que não cabia na cabeça dela. Quanto era isso? Quantos anos de seu salário? Quantas vidas inteiras de trabalho? Ela entrou na sala de reuniões secundária do 38º andar. Vazia, mas bagunçada, alguém havia feito uma reunião de emergência ali mais cedo. Copos de café pela metade, papéis espalhados, cadeiras fora do lugar. Letícia começou pelo básico. Recolher os copos, jogar fora os guardanapos usados, endireitar as cadeiras. Depois pegou os papéis para organizar e deixar em uma pilha. Sempre faziam isso. Deixavam os documentos empilhados para os executivos pegarem depois. Mas um deles chamou sua atenção. Não deveria ter chamado. Era só mais um relatório financeiro como tantos outros que ela via todos os dias. Números, tabelas, gráficos, coisas que ela não deveria entender, só que ela entendia. Letícia parou, segurou o papel com mais atenção. Seus olhos percorreram as linhas, as colunas de valores. E então ela viu R$7, R$12, R$19, R$7, R$12, R$19. O padrão se repetia, página após página, mês após mês. Valores pequenos demais para alguém notar. Valores que pareciam taxas administrativas, custos operacionais, despesas miúdas. Mas Letícia tinha visto aqueles mesmos números antes. Semana passada, mês passado, sempre os mesmos, sempre na mesma sequência. Seu coração acelerou. Ela pegou outro relatório da pilha. Mesmo padrão, pegou um terceiro. Lá estava de novo. 7, 12, 19. 7, 12, 19. 7, 12, 19. Como um batimento cardíaco, como uma assinatura. Letícia olhou para a porta. Ninguém. Ela rapidamente tirou o celular do bolso e fotografou as páginas. Suas mãos tremiam levemente. Não sabia exatamente o que estava vendo, mas sabia que era importante. Muito importante. Ela guardou o celular, organizou os papéis como se nada tivesse acontecido e terminou a limpeza da sala. Mas sua mente estava acelerada. Aqueles números, eles significavam alguma coisa. Ela tinha certeza. 20 minutos depois, no vestiário do subsolo, Letícia abriu as fotos no celular, ampliou, estudou e então fez as contas. Se aquele padrão se repetia em todos os relatórios mensais, se eram centenas de transações pequenas por dia, quanto dava no total? Ela pegou um pedaço de papel e começou a calcular. Números nunca foram seu forte. Ela havia abandonado a escola no 2º ano do ensino médio para trabalhar, mas isso era matemática básica, multiplicação, soma.
Quando chegou ao resultado, ela teve que refazer os cálculos. Não era possível, mas era 89 milhões. Letícia encostou na parede, o papel tremendo em suas mãos. Ela tinha encontrado o que dezenas de consultores caros, auditores internacionais e especialistas financeiros não conseguiram ver. Agora só precisava fazer alguém acreditar nela. E essa, ela sabia, seria a parte mais difícil. Letícia Santos acordava todos os dias às 4:30 da manhã. Não porque gostasse, mas porque era o único jeito de dar conta de tudo. Preparar o café da manhã para Isabela, arrumar a mochila da escola, pentear o cabelo da filha e fazer aquela trança que a menina tanto gostava, deixá-la na casa da vizinha Dona Marta, que cuidava dela até o horário de ir para a escola, pegar 2 ônibus até o centro da cidade e chegar à empresa antes das 7 da manhã. 9 anos fazendo a mesma rota, 9 anos entrando pela porta de serviço do subsolo, trocando de roupa no vestiário apertado, subindo com o carrinho de limpeza pelos elevadores que os executivos nunca usavam. 9 anos sendo invisível. "Bom dia, seu Armando", cumprimentou ela o segurança da recepção de serviço. "Bom dia, Letícia. Dia pesado hoje, hein? Reunião importante lá em cima." Ela sorriu sem responder. Sempre tinha reunião importante. A empresa inteira vivia em reuniões importantes e ela limpava todas. O elevador de serviço era diferente dos outros. Sem espelhos, sem música ambiente, sem aquele cheiro de perfume caro. Só metal, botões gastos e um ranger constante. Letícia apertou o botão do 38º andar. Começaria de baixo para cima hoje. Enquanto subia, pensou nas contas. Sempre pensava nas contas. Aluguel vencendo em 10 dias. Conta de luz atrasada. Isabela precisando de tênis novo. O dela estava com o solado soltando. E o remédio da pressão que ela mesma precisava tomar. Mas vinha adiando porque não sobrava dinheiro. R$ 2.400 por mês. Era quanto ela ganhava limpando os escritórios onde circulavam milhões todos os dias. Não reclamava. Era trabalho honesto, dignificante. Mas quando via os executivos reclamando que o bônus anual tinha sido só 50 mil, ela precisava morder a língua. As portas se abriram no 38º andar. Letícia empurrou o carrinho para fora e quase esbarrou em 2 mulheres de salto alto conversando no corredor. "Com licença", murmurou desviando. Elas nem olharam. Continuaram a conversa como se ela fosse ar. "Eduardo está uma pilha de nervos", dizia uma delas. "Nunca vi ele assim." "Normal. Com essa crise toda, a cabeça de todo mundo vai rolar. Você acha que vão demitir?" "Claro que vão. Já ouvi falar em 2.000 cortes." Letícia sentiu um aperto no peito. 2.000. Era o número que ela tinha ouvido semana passada. 2.000 famílias na rua. Ela entrou na primeira sala da esquerda, sala de reuniões médias, comportava 20 pessoas. Estava relativamente limpa. Tinham usado pouco ontem. Ela começou pelas lixeiras, depois passou pano nas mesas, ajeitou as cadeiras. Trabalho mecânico. Suas mãos sabiam o que fazer sem ela pensar. E enquanto as mãos trabalhavam, a mente vagava. Aqueles números que ela tinha visto ontem. 7, 12, 19, repetidos centenas de vezes. Ela tinha feito as contas no papel, refez 3 vezes para ter certeza. 89 milhões. Será que estava certa? Será que tinha entendido errado? Mas não tinha como estar errada. Era matemática simples. Se aqueles valores pequenos se repetiam todos os dias, em todas aquelas transações, a soma era exatamente aquilo. 89 milhões. O número exato que a empresa tinha perdido. Coincidência? Ela murmurou para si mesma enquanto lustrava a mesa de vidro. Mas algo dentro dela dizia que não era. Letícia terminou a sala e foi para a próxima. Escritório individual, gerente de alguma coisa. A mesa estava coberta de papéis, post-its coloridos, 3 xícaras de café vazias.
Ela recolheu as xícaras, jogou fora os papéis amassados da lixeira. E então viu outro relatório. Não deveria ter olhado. Não era da conta dela. Mas os olhos foram automáticos para os números da página. Lá estava de novo. R$7, R$12, R$19. O coração dela acelerou. Ela pegou o papel, olhou mais de perto. Era um relatório de 3 meses atrás. E o padrão estava lá, igualzinho. "O que você está fazendo?" Letícia deu um pulo, quase derrubando a xícara que segurava. Virou e viu um homem de terno parado na porta. Não o conhecia. Devia ser um dos gerentes novos. Desculpa, senhor. Só estava limpando. Esse documento é confidencial." Ele atravessou a sala em 3 passos e arrancou o papel da mão dela. "Você não deveria estar mexendo nisso." "Eu não estava mexendo, senhor. Só vi sem querer quando fui jogar o lixo." "Sem querer?" O homem a olhou de cima a baixo com desdém. "Você sabe ler, ao menos?" A pergunta doeu mais do que deveria. Letícia baixou os olhos. "Sei sim, senhor." "Então deveria saber que isso aqui não é assunto seu." Ele jogou o papel na mesa. "Termine logo e saia. E da próxima vez, mantenha os olhos no chão." Letícia terminou a limpeza em silêncio, as bochechas queimando de humilhação. Quando saiu, o homem nem olhou na direção dela. Ela continuou o trabalho no automático. Mais 5 salas, 3 banheiros, 2 copas. As horas passavam devagar, como sempre. No intervalo do almoço, desceu para o refeitório do subsolo. Não era o mesmo restaurante onde os executivos comiam. Aquele ficava no 20º andar, com vista para a cidade e buffet internacional. O refeitório do subsolo era simples, mesas de fórmica, comida básica, mas farta. Letícia pegou seu marmita de casa, arroz, feijão e ovo frito, e sentou na mesa do canto, sozinha, como sempre. Bem, quase sempre. "Oi, Lê." Janaína, outra faxineira, sentou na frente dela com a bandeja cheia. "Você viu a cara do pessoal hoje? Tá todo mundo desesperado." "Vi, sim. Dizem que vai ter demissão em massa. Meu cunhado trabalha no RH, ele falou que já estão preparando as cartas." Letícia mexeu o feijão com o garfo sem muita fome. "A gente também pode ser demitida?" "Claro, todo mundo pode." Janaína deu uma garfada grande. "Empresa tá quebrada, minha filha. Rico também chora." "Mas tem alguma coisa estranha." Letícia falou baixinho, quase sem pensar. "Estranha como?" Letícia hesitou. Será que devia falar? Janaína era legal, mas também era fofoqueira. Se ela contasse para alguém e chegasse aos ouvidos errados... "Nada, esquece." "Ah, não faz assim." Agora me deixou curiosa. "É que eu vi uns números nos relatórios que eles deixam nas salas." Janaína riu. "Amor, a gente vê número o dia inteiro. Essa empresa só faz número." Mas esses eram diferentes. Eles se repetem, sempre os mesmos valores, sempre na mesma ordem. E daí? E daí que quando eu somei tudo, dá exatamente o valor que a empresa perdeu. Janaína parou de mastigar. Olhou para Letícia com uma expressão estranha. "Você fez as contas?" "Fiz." "Letícia?" Janaína se inclinou sobre a mesa, baixando a voz. "Você está me dizendo que descobriu o que aqueles consultores caros não conseguiram?" Quando dito assim, soava ridículo. Letícia sentiu as bochechas esquentarem. "Esquece. Foi besteira minha." Não. Talvez não seja." Janaína ficou séria. "Mas escuta o conselho de uma amiga. Não se mete nisso. A gente é faxineira, Lê. Ninguém vai dar bola para o que você tem para dizer." "Mas e se for verdade? E se eu realmente achei alguma coisa? Então você vai ser humilhada, ignorada, ou pior, vão te demitir por meter o nariz onde não foi chamada." Janaína apertou a mão dela. "Eu te conheço há 5 anos. Você é gente boa, batalhadora, mas isso aqui não é seu mundo. Deixa os gravatudos resolverem os problemas deles." Letícia sabia que a amiga estava certa. Sabia que se levantasse e tentasse falar com alguém, seria ridicularizada, ignorada,
humilhada. Mas e se aqueles 2.000 funcionários perdessem o emprego por causa de algo que ela poderia ter evitado? E se Isabela ficasse sem escola porque ela tinha ficado quieta quando deveria ter falado? Eu preciso ao menos tentar, disse ela, mais para si mesma do que para Janaína. A amiga suspirou, balançando a cabeça. Deus te proteja, menina, porque você vai precisar. O resto do dia passou rápido. Letícia limpou mais 12 salas, 6 banheiros, 4 copas, e em cada lugar ela via os mesmos rostos preocupados. Executivos falando baixo em cantos, secretárias chorando escondido, gerentes fazendo ligações tensas, todos tentando salvar uma empresa que estava afundando. E ninguém sabia que talvez a resposta estivesse nas mãos da mulher que limpava as salas deles. Quando deu 6 da tarde, Letícia guardou o carrinho, trocou de roupa e bateu o ponto. 2 ônibus de volta para casa, pegar Isabela na Dona Marta, fazer o jantar, ajudar com a lição de casa, dar banho na menina, colocá-la para dormir. Só depois, já passava das 10 da noite, ela se sentou na mesa da cozinha com as fotos que tinha tirado dos relatórios. Refez as contas. 1 vez, 2, 3. O resultado era sempre o mesmo, 89 milhões. Letícia olhou para o quarto onde Isabela dormia. Pensou em todas as outras crianças cujos pais trabalham naquela empresa. Pensou em todas as famílias que iam sofrer se ninguém encontrasse a solução. E tomou uma decisão. Amanhã ela ia falar. Não importava se a humilhassem. Não importava se a ignorassem. Ela ia fazer alguém escutar, mesmo que para isso precisasse chegar até o próprio Arthur Valença. Letícia chegou na empresa naquela manhã com o estômago embrulhado. Tinha dormido mal e agora estava ali, segurando uma pasta plástica barata com as fotos impressas que tinha feito na Lan House da esquina. R$5. Tinha gastado R$5 que não tinha para imprimir aquelas imagens. Mas se estivesse certa, valia cada centavo. Trocou de roupa no vestiário com as mãos tremendo. A pasta ficou guardada no fundo do armário. Ia buscar na hora certa. Primeiro, precisava ter certeza absoluta. Começou o dia no 42º andar. A sala de reuniões principal estava vazia quando ela entrou. Mesa enorme de madeira nobre, cadeiras de couro, cheiro de café caro no ar. E tinham deixado documentos. Letícia olhou para a porta. Ninguém. Aproximou-se da mesa. 3 pastas abertas, relatórios espalhados. Seus olhos correram pelas páginas e encontrou. Página 4 do relatório de transferências bancárias. Lá estava. R$7, R$12, R$19. Dezenas de vezes, linha após linha. Descrição genérica. Taxas administrativas diversas. Ela virou a página. Mais transferências. Centenas delas. Todas pequenas. Todas seguindo o mesmo padrão. Meu Deus! Sussurrou. O que você está fazendo aqui? A voz era fria, cortante. Letícia virou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Eduardo Brancato estava parado na porta, os olhos fixos nela. Eu estava limpando, doutor Eduardo. Limpando? Ele entrou na sala. Mexendo nos meus documentos é limpeza agora? Não, senhor, eu não estava mexendo, só vi sem querer. Sem querer. Eduardo chegou perto demais. Você sabe que esses documentos são confidenciais? Sei, senhor. Você entende o que está escrito aqui? Letícia hesitou. Deveria negar, fingir que era analfabeta? Não, não ia mais se esconder. Entendo sim, senhor. Eduardo deu um sorriso sem humor. Uma faxineira entende relatórios financeiros? Eu sei ler e fazer contas. Então me diz, o que você acha que encontrou aqui? Era uma armadilha. Letícia sabia, mas tinha ido longe demais para voltar. Esses valores pequenos, apontou para a página, eles se repetem, sempre os mesmos números, sempre na mesma ordem.
Eduardo cruzou os braços. E daí? Taxa administrativa não segue padrão, deveria ser aleatória. O sorriso dele vacilou. Você não sabe do que está falando. Sei sim, Letícia sentiu coragem. Esses valores, multiplicados por todas as transações durante 4 anos, somam exatamente 89 milhões de reais. O silêncio caiu pesado. Eduardo a olhou diferente agora. Não era mais desdém. Era algo parecido com medo. Você está delirando, disse ele, controlado demais. Essas são taxas normais do sistema bancário. Mas por que sempre os mesmos valores? Porque são taxas padrão. Ele elevou a voz. E mesmo que não fossem, o que uma faxineira sabe sobre o sistema bancário? Você mal terminou o ensino médio. A farpada acertou. Letícia sentiu as bochechas queimarem. Não terminei mesmo, mas sei somar. Eduardo riu amargo. Escuta aqui, Letícia. Você vai fazer seu trabalho e parar de se meter onde não é chamada. Essa empresa tem auditores, consultores, especialistas formados nas melhores universidades investigando isso há meses. E você acha que descobriu algo que eles não viram? Eu preciso falar com o Dr. Arthur. Eduardo piscou. O quê? Preciso falar com o Dr. Arthur Valença sobre esses números. Ele gargalhou. Você quer falar com o dono da empresa? Você? Sim. Escuta bem. Você não vai falar com Arthur. Vai esquecer esses números e ficar no seu lugar. Entendeu? Letícia o encarou. Ele era alto, poderoso. Ela era humilde, invisível, mas estava certa. Com todo respeito, Dr. Eduardo, eu preciso tentar. Tentar? Os olhos dele brilharam perigosos. Você quer arriscar seu emprego por uma teoria maluca? Se eu estiver certa, posso salvar a empresa, e se estiver errada, vai ser demitida por desacato. Ele cruzou os braços. Pensa na sua filha, Letícia. Como é o nome mesmo? Isabela. Pensa no que vai acontecer se você perder esse emprego. O sangue dela gelou. Como ele sabia o nome de Isabela? Eu sei tudo sobre meus funcionários. Sei que você é mãe solteira, mora de aluguel, está sempre no limite. Demissão por justa causa significa sem direitos, sem seguro-desemprego, sem nada. Você aguenta quanto tempo sem salário? Letícia sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Agora você vai esquecer essa conversa. E se eu ouvir uma palavra sua sobre esses relatórios, você está na rua no mesmo dia. Claro, ela não respondeu. Eu perguntei se está claro. Sim, senhor. Ótimo. Agora saia. Letícia saiu com as pernas bambas. Empurrou o carrinho, entrou no banheiro feminino, trancou-se numa cabine. Só então deixou as lágrimas caírem. Janaína estava certa. Ninguém ia acreditar nela. Tentar falar ia custar seu emprego, sua casa, o futuro de Isabela. Mas aqueles números... Letícia enxugou o rosto, respirou fundo, olhou para o próprio reflexo no espelho manchado. Eduardo tinha medo. Ela tinha visto nos olhos dele. E homens poderosos só têm medo de uma coisa: da verdade. Ela não tinha provas concretas, não tinha diploma, não tinha poder, mas tinha razão. E às vezes razão era o suficiente. Letícia terminou o turno fingindo normalidade. Mas sua cabeça planejava. Eduardo a ameaçou. Isso significava que ela estava perto de algo real. Se fossem só taxas normais, por que reagir com tanta violência? Às 5 da tarde, desceu para o vestiário. Pegou a pasta com as fotos. Guardou no fundo da bolsa. Amanhã de manhã, ia direto para o 42º andar. Ia bater na porta do gabinete de Arthur Valença. Ia falar. Não importava quantos seguranças tentassem impedi-la, porque aqueles 2.000 funcionários prestes a serem demitidos mereciam que alguém lutasse por eles. Mesmo que essa alguém fosse só uma faxineira que ninguém enxergava. Ela saiu da empresa com a bolsa apertada contra o peito. Letícia era só mais uma no meio da multidão. Mas amanhã ia fazer alguém olhar para ela. Amanhã ia fazer sua voz ser ouvida.
nem que fosse a última coisa que fizesse naquela empresa. Letícia não dormiu naquela noite. Ficou olhando para o teto do quarto pequeno, ouvindo a respiração tranquila de Isabela no colchão ao lado. E se ela perdesse o emprego? E se Eduardo cumprisse a ameaça? Mas e se ela ficasse quieta e 2.000 famílias perdessem tudo? Às 4 da manhã, desistiu de dormir. Preparou café, acordou Isabela, deixou a menina na Dona Marta. Pegou os 2 ônibus de sempre, o estômago revirado. A pasta com as fotos estava no fundo da bolsa. Entrou pela porta de serviço às 7 em ponto, mas em vez de pegar o carrinho de limpeza, foi direto para o elevador social, o principal. Apertou o botão do 42º andar. Quando as portas se abriram, a secretária de tailleur impecável franziu a testa. Posso ajudar? Preciso falar com o Dr. Arthur Valença. A mulher sorriu com condescendência. Você tem agendamento? Não, mas é urgente. Tudo é urgente, querida. Se quiser deixar um recado, preciso falar pessoalmente. É sobre o problema financeiro da empresa. A secretária riu. O Dr. Arthur tem consultores internacionais cuidando disso. Ele não precisa de sugestões de faxineiras. Mas eu tenho provas. Segurança! A mulher apertou um botão. 2 seguranças apareceram. Um deles segurou Letícia pelo braço. Vamos, senhora, sem confusão. Eu só preciso falar com o Dr. Arthur. É importante. Todo mundo acha que o problema deles é importante. O segurança a conduziu para o elevador de serviço. Letícia foi empurrada para dentro. As portas se fecharam. Ela desceu, o corpo tremendo de frustração. Não ia desistir. Não podia. Esperou 20 minutos e voltou. Dessa vez pelo elevador de serviço, saindo no corredor dos fundos. Conhecia cada canto. Vantagem de 9 anos limpando todos os andares. O gabinete de Arthur ficava no final, porta dupla de madeira nobre. Letícia se aproximou, a mão estendida para bater. Ei, o que você pensa que está fazendo? Eduardo Brancato vinha pelo corredor furioso. Eu avisei você ontem, avisei. Doutor Eduardo, você só vai ser demitida. Ele agarrou o braço dela com força. Demissão por justa causa, você está acabada. Eu só quero ajudar. Ajudar? Você não passa de uma faxineira ignorante. A porta do gabinete se abriu. Arthur Valença estava ali. Olhou para os dois. Eduardo segurando o braço de Letícia, ela com lágrimas nos olhos. O que está acontecendo aqui? Eduardo soltou Letícia imediatamente. Nada, Arthur, só uma funcionária que... Ele não quer me deixar falar com o senhor. Letícia falou rápido. Eu descobri de onde vem o prejuízo da empresa. Arthur ergueu uma sobrancelha. Você descobriu? Ela não descobriu nada. É uma faxineira com teorias malucas. Deixa eu ouvir o que ela tem a dizer. Arthur, isso é perda de... Eduardo. Eu disse, deixa eu ouvir. Eduardo cerrou a mandíbula pálido. Arthur se afastou. Entre. Letícia entrou no gabinete. Era imenso. Mesa de mogno, estante de livros, vista panorâmica. Arthur sentou, fez um gesto para ela sentar também. Eduardo entrou atrás. Pode fechar a porta e voltar para o seu setor, Eduardo. Mas Arthur, eu disse, volte. Eduardo saiu batendo a porta. Arthur se recostou. Você tem 5 minutos. Letícia respirou fundo. Meu nome é Letícia Santos. Trabalho aqui há 9 anos. E vi algo que ninguém mais viu. Ela tirou a pasta da bolsa, colocou na mesa. Esses são relatórios financeiros. Vi um padrão nesses valores pequenos. R$7, R$12, R$19. Sempre na mesma ordem, centenas de vezes por dia. Arthur pegou as fotos. Taxas administrativas são normais. Sim, senhor, mas não em padrão fixo. Taxas reais variam, essas não. Arthur estreitou os olhos. Continue. Eu fiz as contas. Ela mostrou o papel amassado. Se essas microtransferências acontecem em todas as operações durante 4 anos, somam 89 milhões.
Silêncio absoluto. Arthur olhou para os papéis, depois para ela. Você está dizendo que alguém criou um sistema de desvio por microtransferências? Sim, senhor. Valores pequenos que ninguém questionaria, mas que somados... Arthur foi até a janela. Ficou olhando a cidade por longos segundos. Eu trouxe auditores de 3 países, consultores que cobram $20 mil por dia. Ele se virou. E uma faxineira encontrou o que eles não encontraram? Eu vejo os mesmos relatórios há 9 anos, Dr. Arthur. Quando algo se repete sempre igual, você percebe. Arthur pegou o telefone. Bruna, cancela minhas reuniões. Todas. E chama o pessoal da auditoria interna. Agora. Ele desligou. Vamos descobrir se você está certa. 15 minutos depois, a sala estava cheia. 3 auditores, 2 consultores, o diretor de TI. Arthur apresentou a teoria, mostrou os papéis. Isso é ridículo, disse um consultor. Já analisamos todas as transações. Analisaram as grandes. Letícia falou baixinho. Todos olharam para ela. Ninguém olhou para as miúdas porque parecem normais. O diretor de TI franziu a testa. Ela tem razão. Nossa auditoria focou em valores acima de 10 mil. Então rode um filtro diferente, Arthur ordenou. Transferências pequenas, repetitivas, em padrão fixo. O diretor abriu o laptop. Seus dedos voaram pelo teclado. Silêncio tenso. 5 minutos. 10, 15. E então ele parou, pálido. Meu Deus, o que foi? Arthur se aproximou. Ela está certa. Ele virou a tela. Milhares de microtransferências. Sempre os mesmos valores. Sempre para as mesmas contas. Arthur olhou. Seu rosto ficou duro. Rastreie a origem. Mais digitação. É do departamento financeiro. Autorizadas por... O diretor engoliu seco. Eduardo Brancato. A bomba caiu. Arthur fechou os olhos. Quando abriu, havia fúria controlada. Chamem a segurança. Prendam o Eduardo no gabinete e liguem para nossos advogados. Os auditores saíram correndo. Arthur se virou para Letícia. 9 anos você trabalha aqui? Sim, senhor. E ninguém teve a decência de te dar atenção? Letícia não respondeu. Arthur estendeu a mão. Meu nome é Arthur Valença e eu te devo um pedido de desculpas. Ela apertou a mão dele sem acreditar. Você não me deve nada, Dr. Arthur. Só fiz o que era certo. Poucos fariam. Você salvou 12 mil empregos hoje. Do lado de fora, vozes alteradas, gritos. Eduardo sendo escoltado. Letícia fechou os olhos. Tinha conseguido. A notícia se espalhou pela empresa como fogo em mato seco. Eduardo Brancato, o diretor financeiro intocável, estava sendo escoltado pela segurança. Algemas nos pulsos. Rosto pálido. A arrogância que sempre carregou havia desaparecido completamente. Letícia viu tudo do gabinete de Arthur. Pela janela de vidro, observou os funcionários se aglomerando nos corredores, sussurrando, tirando fotos discretas com celulares. Eles vão querer saber o que aconteceu, Arthur disse atrás dela. E vão merecer saber a verdade. Ele pegou o telefone interno. Convoque reunião geral, auditório principal, 1 hora, todos os funcionários. Letícia se virou. Doutor Arthur, eu posso voltar para o meu trabalho agora? Ele a olhou com uma expressão estranha. Voltar? Letícia, você acabou de salvar esta empresa. Acha mesmo que vai simplesmente voltar a limpar chão? É meu trabalho, senhor. Era. Arthur cruzou os braços. Mas não será mais. Pelo menos não do jeito que era antes. Ela não entendeu, mas não teve tempo de perguntar. A porta se abriu e entraram 2 homens de terno, advogados da empresa pelos distintivos. Dr. Valença, precisamos dos detalhes completos do esquema para formalizar as denúncias. Arthur acenou. Letícia, pode repetir tudo o que me contou, desde o começo? E ela repetiu. Pela 3ª vez naquela manhã, contou sobre os números que viu, o padrão que percebeu, as contas que fez sozinha na cozinha de casa. Os advogados faziam anotações rápidas, trocavam olhares sérios.
Isso é suficiente para processo criminal, disse um deles. Desvio sistemático durante anos, valores que chegam a 89 milhões. Eduardo Brancato vai responder por muito tempo. E os cúmplices? Arthur perguntou. O sistema mostra que ele trabalhava sozinho. Configurou tudo pessoalmente, usou credenciais próprias, quis controlar tudo. Ganância, Arthur murmurou. A ganância sempre quer tudo. Uma hora depois, o auditório estava lotado. 1.200 pessoas sentadas, outras em pé nos corredores. Gerentes, supervisores, analistas, auxiliares, pessoal da limpeza, segurança, copa. Todos ali, ansiosos. Arthur subiu no palco. Letícia ficou nos bastidores, o coração disparado. Bom dia a todos, Arthur começou, a voz amplificada pelos microfones. Sei que estão assustados, sei que viram Eduardo sendo levado pela segurança. E merecem saber o que aconteceu. Silêncio absoluto. Nem uma tosse. Durante 4 anos, esta empresa sangrou 89 milhões de reais. Contratamos os melhores especialistas do mundo para descobrir onde estava o problema. Ninguém encontrou. Ele fez uma pausa. Até que alguém encontrou. Alguém que trabalha aqui há 9 anos. Alguém que todos nós, inclusive eu, sempre ignoramos. Murmúrios no auditório. Letícia Santos, pode vir aqui, por favor? Letícia congelou. Não, ele não ia. Letícia! Arthur olhou para os bastidores. Ela deu um passo, depois outro. As pernas bambeavam. Subiu no palco sob 1000 olhares curiosos. Arthur colocou a mão no ombro dela. Letícia trabalha na limpeza. Há 9 anos, ela limpa nossas salas, esvazia nossas lixeiras, lustram nossas mesas. E durante todo esse tempo, ela observava. Via coisas que nós não víamos. Ele contou a história. Os relatórios que ela encontrou, o padrão dos números, as contas que ela fez sozinha, a coragem de insistir mesmo sendo humilhada, ameaçada, quase demitida, e a descoberta final. Eduardo Brancato havia criado um sistema de microtransferências fantasma. Valores tão pequenos que passavam despercebidos. R$7 aqui, 12 ali, 19 acolá. Centenas por dia, milhares por mês, durante 4 anos. Ele desviava o dinheiro para contas offshore, através de empresas fantasma, Arthur explicou. O sistema era perfeito, tão perfeito que nossos melhores auditores não detectaram, mas Letícia detectou, com observação, paciência e uma calculadora simples. O auditório explodiu em aplausos. Letícia sentiu as lágrimas queimarem. Olhou para a plateia e viu Janaína em pé, aplaudindo e chorando. Viu seu Armando sorrindo largo. Viu colegas da limpeza acenando. E viu também os executivos. Alguns aplaudindo sem jeito, outros com expressões de vergonha. Eduardo será processado criminalmente. Arthur continuou quando os aplausos diminuíram. Já recuperamos acesso às contas e iniciamos os bloqueios judiciais. Não recuperaremos tudo, mas recuperaremos parte significativa. E mais importante, a empresa está salva. Mais aplausos, agora com gritos de comemoração. Mas essa história me ensinou algo. Arthur ergueu a voz. Ensinou que eu falhei como líder, que nós falhamos como organização, porque construímos uma cultura onde pessoas como Letícia eram invisíveis, onde a mulher que via tudo era a única que ninguém escutava. O silêncio voltou, pesado, desconfortável. Isso muda hoje, Arthur declarou. A partir de agora, todo funcionário desta empresa tem voz. Todo funcionário importa. E todo funcionário será ouvido. Ele se virou para Letícia. Você cursou contabilidade? Ela piscou surpresa. Comecei, senhor. Não terminei. Precisei trabalhar. Vai terminar agora. A empresa vai pagar sua faculdade integral. E quando se formar, tem um cargo de auditora esperando por você. Letícia cobriu a boca.
as lágrimas caindo livremente agora. Mas enquanto isso, Arthur sorriu. Preciso de você em uma nova posição. Consultor especial de transparência. Vai trabalhar diretamente comigo, revisando todos os nossos processos financeiros. Porque se tem alguém aqui que sabe encontrar o que está escondido, é você. O auditório levantou em ovação. Palmas, assovios, gritos. Letícia não conseguia falar. Apenas chorava e acenava, ainda sem acreditar que aquilo era real. Quando a reunião terminou, dezenas de pessoas a cercaram, querendo parabenizar, apertar sua mão, tirar foto com ela. Janaína a abraçou forte. Eu disse que você ia precisar de proteção divina, e olha só, você conseguiu. Seu Armando também veio cumprimentar. Sempre soube que você era especial, Letícia. Mas no meio da celebração, Letícia viu alguém se aproximando. Um homem de terno cinza, uns 40 anos, expressão séria. Letícia, sou Carlos Mendes, gerente de logística. Ela se lembrou. Era ele que tinha gritado com ela semana passada, quando tentou falar sobre os números. Eu vim pedir desculpas, ele disse, a voz baixa. Fui grosseiro com você, arrogante, e você estava certa o tempo todo. Letícia o estudou. Viu vergonha genuína nos olhos dele. Obrigada por reconhecer, ela disse simplesmente. Outros vieram depois. A secretária que a expulsou da recepção, o analista que riu da teoria maluca dela, até alguns executivos que sempre a ignoraram nos corredores. Nem todos pediam desculpas, mas todos demonstravam respeito que nunca tinham demonstrado antes. No fim da tarde, Arthur a chamou de volta ao gabinete. Seu novo escritório fica ao lado do meu, ele disse, entregando uma chave. Sala pequena, mas com janela, e ar-condicionado que funciona. Letícia riu, ainda segurando a chave como se fosse ouro. Tem uma coisa que preciso saber, Arthur disse. Por que você não desistiu? Eduardo te ameaçou, te humilhou, quase te demitiu. Por que insistiu? Ela pensou na pergunta. Pensou em Isabela. Nas 2.000 famílias que quase perderam tudo. Nos 9 anos limpando salas enquanto era invisível. Porque estar certa não basta, Dr. Arthur. Às vezes, você precisa lutar pelo que é certo, mesmo quando ninguém acredita. Mesmo quando tudo diz para você desistir. Arthur sorriu. Você vai ensinar muita coisa para essa empresa, Letícia. Quando ela finalmente saiu do prédio às 7 da noite, o sol já tinha se posto. Esperou o ônibus como sempre, mas tudo parecia diferente agora. Ligou para Dona Marta. Dona Marta? Sou eu. Pode contar para Isabela que a mamãe tem novidades boas. Muito boas. No ônibus lotado, apertada entre desconhecidos, Letícia olhou pela janela e sorriu. 24 horas atrás, ela era invisível. Hoje, tinha salvado 12.000 empregos. E provado que, às vezes, a pessoa mais subestimada na sala é exatamente quem vai mudar tudo. 3 meses depois. Letícia entrou no prédio pela porta principal. Não a de serviço. A principal de vidro e mármore, onde executivos entravam todos os dias. Bom dia, doutora Letícia, cumprimentou o segurança novo. Ela ainda não se acostumara com o doutora. Não era doutora coisa nenhuma. Mas desde que virara consultora, todos a tratavam assim. Bom dia, Cristiano. Pegou o elevador social. Subiu direto para o 42º andar. Sua sala ficava ali agora, ao lado do gabinete de Arthur, exatamente como ele havia prometido. Sala pequena, mas dela, com mesa, computador, cadeira confortável. E a janela. Ah, a janela com vista para a cidade que ela tanto amava. Na mesa, pilhas de relatórios esperavam revisão. Parte de seu novo trabalho. Revisar cada processo financeiro da empresa, procurar inconsistências, garantir que nunca mais alguém conseguisse fazer o que Eduardo fez. Ela ligou o computador e viu 3 e-mails novos de Arthur. Assunto: urgente, precisamos conversar. Bateu na porta do gabinete dele. Entra, Letícia. Arthur estava ao telefone, mas fez sinal para ela sentar.
Terminou a ligação rapidamente. Tenho notícias, ele disse. 2 boas, 1 ruim. Qualquer primeiro. A ruim. Sempre a ruim primeiro. Eduardo conseguiu acordo de delação. Vai devolver 22 milhões e pegar pena reduzida. Letícia sentiu raiva subir. Só 22? Ele roubou 89. Eu sei, mas os advogados dizem que é melhor aceitar. Processos longos custam caro e não garantem recuperação. Pelo menos assim, temos certeza de pegar algo. Ela respirou fundo. Justiça nunca era perfeita, mas pelo menos ele ia pagar. E as boas notícias? Arthur sorriu. Primeira, a empresa fechou o trimestre no azul. Primeiro lucro em 2 anos. Os investidores estão voltando. Clientes renovando contratos. Estamos nos recuperando. Isso é ótimo. Segunda notícia. Ele pausou dramaticamente. O conselho aprovou minha proposta. Vamos criar um programa de valorização para todos os funcionários de base. Limpeza, segurança, manutenção, copa, aumento salarial de 20%, plano de saúde estendido, bolsas de estudo para quem quiser estudar. Letícia sentiu os olhos encherem. Doutor Arthur, foi ideia sua, na verdade. Naquele dia no auditório, quando falei que todo funcionário importa, você me fez perceber que não adianta só falar. Tem que fazer. As pessoas vão ficar tão felizes. Tem mais. Quero que você apresente o programa para eles. Você é a cara dessa mudança, Letícia. A prova viva de que a empresa mudou. Ela aceitou, claro. E na semana seguinte estava de novo no auditório, mas agora não como a faxineira invisível, como a consultora que tinha salvado a empresa. Apresentou o programa, explicou os benefícios, respondeu perguntas e viu lágrimas nos rostos de colegas que, como ela, sempre lutaram para sobreviver com salários apertados. Janaína veio abraçá-la depois. Você mudou tudo, Lê. Não só para você, para todos nós. A gente mudou juntas. Você acreditou em mim quando ninguém acreditava. E olha onde você chegou. Era verdade. Em 3 meses, a vida de Letícia tinha virado de cabeça para baixo. Salário novo, R$6.000. Mais do que o dobro do que ganhava antes. Isabela em escola particular. Bolsa integral paga pela empresa. Apartamento novo. Aluguel mais caro, mas em bairro melhor, mais perto da escola da filha. E ela, Letícia Santos, cursando contabilidade na melhor universidade particular da cidade. Faculdade paga integralmente pela empresa, mas o que mais a emocionava não era isso, era o respeito. Quando andava pelos corredores agora, pessoas a cumprimentavam, pediam opinião, ouviam o que ela tinha a dizer. Gerentes vinham consultar antes de aprovar processos. Doutora Letícia, pode dar uma olhada nisso aqui para mim? Analistas queriam aprender com ela. Como você consegue ver esses padrões tão rápido? Até Arthur a consultava em decisões importantes. Letícia, preciso da sua visão sobre isso. Ela era vista, era ouvida, era valorizada. 2 meses depois do programa ser implementado, Arthur a chamou novamente. Tem uma entrevista querendo falar com você. Entrevista? Revista de negócios. Querem fazer matéria sobre a história. A faxineira que salvou um império. Esse é o título que sugeriram. Letícia fez cara feia. Não gostei desse título. Parece sensacionalismo. Arthur riu. Então sugere outro. Você que vai dar a entrevista. Ela deu, e pediu para mudarem o título para Quando a Empresa Aprende a Ouvir Todos. A matéria saiu 3 semanas depois, 4 páginas, com fotos dela no escritório, de Arthur, da empresa, contando toda a história. O esquema de Eduardo, a descoberta dela, a transformação da cultura empresarial. E terminou com uma frase de Letícia que viralizou nas redes sociais. Não importa qual é seu cargo, se você observa, se você se importa, você tem poder para mudar as coisas. Ligações começaram a chegar. Outras empresas querendo contratar Letícia como consultora. Universidades pedindo para ela dar palestras.
programas de TV querendo entrevistá-la. Você virou celebridade, Janaína brincou. Não quero ser celebridade, quero ser boa no que faço. E ela era. Em 6 meses como consultora, Letícia identificou mais 3 inconsistências nos processos financeiros. Nada tão grave quanto o esquema de Eduardo, mas buracos que estavam sangrando dinheiro sem ninguém perceber. Arthur criou um protocolo novo, antes de aprovar qualquer processo, passar pela revisão de Letícia. Você tem um olhar que ninguém mais tem, ele dizia. 1 ano depois da descoberta, a empresa fez um evento especial. Aniversário de 1 ano da nova era, como chamavam. Eduardo estava preso, condenado a 8 anos mesmo com a delação. Os 22 milhões devolvidos foram investidos em melhorias, tecnologia nova, contratações, expansão. A empresa tinha crescido 30%, lucratividade recorde, satisfação dos funcionários nas alturas. E no palco do evento, Arthur fez um anúncio. Quero apresentar nossa nova diretora de compliance e transparência. Letícia congelou na plateia. Letícia Santos pode vir aqui? Ela subiu no palco sob aplausos ensurdecedores. Arthur entregou uma placa. Bem-vinda à diretoria. Diretora. Ela, que 1 ano atrás empurrava carrinho de limpeza, agora era diretora. Obrigada, foi tudo que conseguiu dizer no microfone, a voz embargada. Naquela noite, em casa, Isabela, agora com 13 anos, a abraçou. Mãe, você é minha heroína. Não sou heroína, filha, só fiz o certo. Mesmo quando era difícil, mesmo quando ninguém acreditava, você ensinou que fazer o certo vale a pena. Letícia abraçou a filha forte, pensando em tudo que tinha mudado. Não só para ela, mas para centenas de funcionários que agora tinham voz, dignidade, oportunidade. Pensou em Eduardo, que tinha tudo e jogou fora por ganância. Pensou em Arthur, que aprendeu a ouvir a tempo de salvar sua empresa. E pensou nela mesma, na mulher invisível que se tornou indispensável. Não porque era a mais inteligente, não porque era a mais qualificada, mas porque observou, porque se importou, porque teve coragem de falar quando era mais fácil ficar quieta. E às vezes, pensou ela, olhando pela janela do apartamento novo, isso é tudo que o mundo precisa. Pessoas que observam, que se importam, que falam, mesmo quando ninguém está ouvindo. Porque uma hora alguém vai ouvir e tudo pode mudar. 2 anos depois, Letícia estacionou o carro em frente ao prédio da empresa. Pegou o canudo no banco de trás, ainda dentro da caixa elegante. Bacharel em ciências contábeis. 4 anos de luta, mas tinha conseguido. Isabela tinha chorado na cerimônia. Janaína gritou tanto que quase foi expulsa do auditório. E Arthur estava lá, na primeira fila, aplaudindo de pé. Agora ele tinha pedido para ela ir até a empresa. Tem uma surpresa. Letícia entrou pelo lobby principal. O elevador a levou ao 42º andar. Quando as portas se abriram, viu uma faixa. Parabéns de Letícia, orgulho de todos nós. Funcionários aplaudindo. Balões. Bolo. Gente, não precisava. Claro que precisava. Janaína a abraçou. Você é a primeira da equipe de limpeza a se formar. Primeira de muitas. Era verdade. Nos últimos 2 anos, 17 funcionários de base tinham começado faculdade. 6 já formados em cursos técnicos. 3 promovidos para setores administrativos. Arthur apareceu sorrindo. Formada, hein? Vem, quero te mostrar uma coisa. Na sala de reuniões, 10 pessoas esperavam. Jovens, a maioria. Cadernos, tablets, expressões atentas. Letícia, essa é a nova equipe de auditoria preventiva, todos de processo seletivo interno, todos vindos de setores de base. Ela reconheceu alguns rostos. Roberto, você não trabalhava na Copa? O rapaz sorriu. Fiz curso técnico de contabilidade. Quando abriu a vaga, fui aprovado. Arthur se virou para a equipe. Pessoal,
Apresento a diretora de vocês, doutora Letícia Santos. Os 10 aplaudiram de pé. Vamos fazer um trabalho incrível juntos, ela disse. E fizeram. Nos meses seguintes, revolucionaram os processos de auditoria. Criaram protocolos novos, sistemas de verificação, alertas para padrões suspeitos. Arthur implementou a política de portas abertas. Qualquer funcionário podia reportar irregularidades diretamente para a diretoria. Sem medo, sem burocracia, a empresa se tornou referência nacional em transparência. Letícia foi convidada para palestras em universidades, eventos corporativos, conferências. Sempre contava a mesma história. Não importa onde você está hoje, se você observa injustiça, fale. Se vê erro, corrija. Não fique quieto só porque não é seu lugar, porque às vezes você é a única pessoa que pode fazer a diferença. 3 anos depois da descoberta, a empresa comemorou seu melhor ano. Crescimento de 50%, prêmios de excelência em governança. E Arthur convocou a Assembleia de Acionistas. Proponho a inclusão da doutora Letícia Santos como membro efetivo do Conselho Administrativo. Aplausos. Votação unânime. Letícia Santos, que 3 anos atrás empurrava carrinho de limpeza, agora tinha assento no conselho. Naquela noite, encontrou Isabela estudando em casa. Casa própria agora. Mãe, decidi o que quero ser quando crescer. O quê, filha? Auditora, igual a você. Letícia abraçou a filha, rindo e chorando. Você pode ser o que quiser, meu amor. Você me ensinou isso. Ensinou que não importa de onde a gente vem, importa para onde a gente vai. No aniversário de 5 anos da descoberta, a empresa inaugurou o Instituto Letícia Santos para Desenvolvimento Profissional. Cursos gratuitos, capacitação, mentoria para jovens de comunidades carentes. Letícia foi a primeira presidente. Na cerimônia de posse, olhou para a plateia de jovens e disse: eu era invisível. Trabalhava há 9 anos e ninguém sabia meu nome. Mas vi algo que ninguém viu. Tive coragem de falar quando era mais fácil ficar quieta. E isso mudou minha vida. Ela pausou. Cada um de vocês tem esse poder. O poder de observar, de se importar, de agir. Não deixem ninguém dizer que vocês não são importantes. Porque a pessoa mais subestimada na sala pode ser exatamente quem vai salvar o dia. Aplausos longos, emocionados. Quando saiu naquela noite, passou em frente ao prédio da empresa. Pensou em tudo que tinha acontecido. Em Eduardo, que tinha tudo e perdeu. Em Arthur, que aprendeu a ouvir. Em milhares de funcionários que agora tinham voz. E pensou nela mesma. Na mulher que foi invisível por 9 anos, que podia ter ficado quieta, que podia ter desistido, mas não aceitou. E por causa disso, 12.000 famílias ainda tinham emprego. Centenas de funcionários tinham crescido. Uma empresa inteira tinha mudado. Tudo porque uma faxineira se recusou a ser invisível. Letícia sorriu, entrou no carro, foi para casa. Amanhã teria reunião de conselho. Depois, palestra em universidade. À noite, jantar com Isabela. Vida de diretora. Vida de conselheira. Vida de mulher que fez diferença. Mas mais importante que todos os títulos, ela era a prova viva de uma verdade simples. Não importa onde você começa. Importa que você nunca pare de acreditar que pode chegar mais longe e que quando chegar lá, você estenda a mão para puxar outros junto com você. Porque no final, o verdadeiro sucesso não é quanto você sobe, é quantas pessoas você leva junto. Essa história mostra como uma faxineira invisível salvou 12.000 famílias só porque não ignorou o que estava errado. E você, já teve que lutar para ser levado a sério? Comenta aqui o que sentiu vendo a Letícia enfrentar os poderosos. E, se essa história te inspirou a não aceitar injustiça calado, deixa o like, compartilha com alguém batalhador e se inscreve para acompanhar as próximas viradas de vida do canal.
Isso ajuda demais o nosso trabalho e faz essa mensagem chegar mais longe.